Pastor Wilson, levanta a mão, Pastor Wilson, vou orar por vocês. Pastor Wilson pediu que eu anunciasse. Sábado que vem, às 8 da manhã, pastor. 8 às 10, nós temos consagração. É a última do ano? Não, ainda não. Consagração, primeira consagração. Estarão aqui 8 horas, louvando, glorificando ao Senhor, sábado, e buscando a face do Deus vivo, né? O que não falta na igreja é palavra e oração. Então venha. E logo depois nós teremos um café evangelístico, né? Nosso irmão Fernando estará botando ali na frente uma mesa com café, com bolo, com pão, com biscoito, essas coisas todas de café. E eles estarão evangelizando na porta da igreja. Gostei tanto disso que eu falei para o irmão Fernando, isso não vai ser uma vez, não. Vou pedir você que faça uma vez e uma outra irmã vai fazer outra vez. Vamos fazer de 15 em 15 dias, faremos. Então, esteja aqui. Você que gosta de evangelizar, de falar de Jesus, é tão importante, né? Tão importante. Alguém tem um microfone para me dar? Isso, obrigada. Vocês vão cantar? Podem ser, obrigada. Deus abençoe ricamente. Senhor, abençoa os dízimos e as ofertas da tua casa e venha realmente suprir todas as necessidades. Te agradeço pela fidelidade e amor do teu povo. Abençoa a todos, como eu tenho dito. Repreende o devorador. Em nome de Jesus. Amém. JP, João Pedro. Tá? João Pedro quer dar um testemunho. Ele disse que há 1 minuto. Eu espero, né, JP? A paz do Senhor, igreja. Queria dar um testemunho de vitória, porque eu tive 2 vitórias nessa semana passada, ao certo. E alguns amigos meus sabem que eu passei num teste de futebol, só que eu fiquei um tempo em desistência disso, dessa meta minha. Só que houve um teste agora, aí eu fiz, falei, pô, vou fazer, que é o último. Tô com 20 anos, né? Falei, vou fazer a última vez. Consegui, passei, só que eu tive Amém. um obstáculo. Que era um seguro de lesões que cobre até R$ 7.000. Eu era obrigado a pagar esse seguro, senão não treinava. Eu tive 2 semanas para conseguir R$ 1.500. E em nome de Jesus eu consegui, fazendo rifa. Amém, amém. E obrigado a todos que me ajudaram. E a segunda vitória que eu tive é que pelo minha casa, lá tem muita dificuldade, porque é muita gente que mora e só minha mãe trabalha. Então, ela não consegue sustentar a maioria das coisas. A gente estava com muita dificuldade, estava passando por uma luta. Pedi até pro Jason, que não está aqui, eu acho, para me ajudar em oração. Porque eu não estava conseguindo emprego de jeito nenhum. Fiz muitas entrevistas, fui lá no centro muitas vezes, às vezes sem dinheiro. Tinha que pedir dinheiro para ir para entrevista. Às vezes ia à toa lá, porque tinha que pagar curso, essas coisas. Aí eu consegui um emprego de frente para minha casa. O João Vitor pediu para eu dar o testemunho, só que esse emprego, sabe quando você está sentindo que não é aquilo que Deus quer? Então, eu estava sentindo isso, que era porque eu carregava muito peso, era negócio de alumínio. Aí eu falei, pô, vou manter aqui por enquanto que eu tenho esse emprego e vou tentar achar outros. Aí eu mandando currículo junto com a Carol, mandando currículo. Aí apareceu um e-mail do pessoal aqui eu não sei se vocês conhecem, da Segurança Excelência, de frente para Ceará. Então, eles me chamaram ali para administração. E tipo, Deus faz cada coisa no detalhe, porque esse clube que eu jogo não tem muito recurso. Então eles não pagam vale transporte. Então esse emprego vai me ajudar a usar o vale transporte dele para eu ir pro jogo. Do jogo, que é 9 da manhã, eu fico até às 11 e volto aqui pro trabalho, que é às 1 às 5. Então eu consigo ir pros 2. E é isso. Eu queria agradecer a todos que me ajudaram na rifa. O ganhador foi lá, todo mundo viu. E agradecer a minha futura noiva lá em cima, que me ajudou pra caramba. É isso, obrigado. Isso é porque o diácono Wellington não está aqui, né? Futura noite. Amém. Vamos chamar o pastor Charles, que vai estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Fique ligado e ouça o que o Espírito Santo quer falar nos nossos corações. Amém?
Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvo a Deus pela oportunidade. Estamos sempre juntos nas consagrações semanais, com o pastor Miguel, com a irmã Raimunda, a irmã Edneia, e é uma bênção. Os cultos, a consagração pela manhã, e a oportunidade, bem, que nos concede hoje a confiança. Minha esposa se encontra hoje aqui presente, irmã Aparecida, que foi batizada na nova vida. Ela ama vir na nova vida, bem? Louvo a Deus por estar com os irmãos nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia, glórias a Deus, no livro de Lucas, São Lucas capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Amém? Glórias a Deus. Um texto, irmão, muito conhecido e pregado no meio do povo do Senhor. Nos concedeu a oportunidade de trazer uma palavra rema. Amém? Glórias a Deus. Eu fui pesquisar um pouco a respeito do que significa a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traduzida no Novo Testamento, ela tem 2 significados. Um deles significa logo, que é a palavra de Deus dita e escrita. E a palavra rema, que significa a revelação da parte do Senhor. Nós vemos que dentro da palavra de Deus, Paulo, ele faz uma separação de pregação e palavra. Nós vemos Jesus ministrando, trazendo ensinamento a uma multidão. Nós vemos que aquele que ensina prega, e aquele que prega, ele também, ele ensina. Paulo disse que as minhas pregações não consistem em palavras persuasivas, humanas, de sabedoria humana, mas em espírito e em poder de Deus. Nós vemos que ainda que o homem ele tenha a sabedoria para manusear a palavra do Senhor,
ele conheça a palavra de Deus, ele saiba da interpretação, do significado, da aplicação da palavra, da conclusão do texto, mas segundo a palavra, a Bíblia diz que ainda que nós sabemos manusear bem a palavra do Senhor, e tem até mesmo a condição de persuadir ou convencer alguém, mas somente a palavra revelada, ela pode trazer mudança, ela pode operar maravilha, ela opera cura na minha vida e na tua vida. A palavra revelada, ela vem acompanhada de poder. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala a respeito do poder que tem a palavra de Deus. Ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela abre porta até mesmo aonde não tem porta. É a palavra revelada da parte do Senhor. A princípio, eu não sei como você entrou por estas portas, eu não sei o que você precisa da parte de Deus, mas eu sei que uma palavra revelada, ela pode mudar a minha história e a sua história. Segundo a palavra, a Bíblia diz que Paulo, ministrando a palavra de Deus, com cuidado, para que porventura não fosse ele mesmo reprovado em suas palavras. Paulo, ele quer dizer que o mistério da palavra do Senhor nem sempre está naquele que prega a palavra, nem sempre está naquele que ouve, mas naqueles que praticam a sua palavra, naqueles que ouvem a palavra do Senhor e são praticantes da tua palavra. Nós vemos que dentro de um texto, aonde Jesus ministrando a palavra de Deus, a uma multidão, a Bíblia vai dizer que aquele povo apertava Jesus para ouvir a palavra do Senhor, mas no decorrer do tempo, no decorrer do texto, a Bíblia diz que fazendo assim, houve uma grande pesca, ou uma pesca maravilhosa. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia, ela continua falando conosco a respeito da palavra revelada do Senhor. Em Números, a Bíblia diz, em Números 12, aonde o Senhor fala: se houver profetas entre vós, passo eu a me conhecer através da visão, e através do sonho falo eu com ele, mas meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca, porque ele é fiel em tudo na minha casa. Laço cantará. Nós vemos que dentro desse texto, a fidelidade de Moisés à obra, ao templo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés não era somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Nós vemos que a fidelidade abre porta, a fidelidade segundo a palavra, aonde Deus fala para fazer prova de mim. A Bíblia vai dizer: se não abrirei eu a janela do céu e houver a maior abastança, é a fidelidade que opera milagres, opera maravilha na vida de todos aqueles que ouvem e praticam a sua palavra.
Não adianta, irmão, estar no meio da multidão, ouvir uma palavra que pode mudar a tua história, mudar a situação, trazer cura, abrir a janela do céu. Eita, labanda subcantarábia. E nós não sermos praticantes da sua palavra, porque é quando nós ouvirmos a palavra de Deus, é quando nós somos praticantes da palavra do Senhor, é que Deus, Ele abre o céu, é que há a maior abastança na minha vida e na tua vida, porque simplesmente eu não digo que esta palavra é palavra de homem, não do filho do homem, mas uma palavra, irmão, de Deus, palavras que não podem voltar vazia e sempre hão de prosperar na vida daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. É somente assim, irmão, que a palavra do Senhor, ela começa a operar milagres e começa a operar maravilha. É quando nós ouvirmos a palavra, é quando nós somos fiéis à casa do Senhor, é que nós iremos ver um milagre da parte do Senhor. É assim que nós vamos ver a palavra se tornar viva e eficaz na minha vida e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala a respeito de multidões. Aleluia. Muitos ouviam a palavra do Senhor. A princípio, a palavra de Deus diz que onde estava Jesus Cristo, sempre havia uma multidão, seguia, apertava para ouvir a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que nem sempre todos que estavam naquele lugar para ouvir a palavra do Senhor recebia milagres, recebia as suas bênçãos. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus fala a respeito da mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tinha toda uma condição, ela tinha dinheiro, gastou tudo aquilo que ela tinha para receber a cura da parte do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o dinheiro não foi suficiente para receber aquilo que ela tanto precisava e tanto almejava. Mas a Bíblia vai dizer que no meio da multidão, a Bíblia diz que ela se aproxima no meio da multidão, desce e toca nas orlas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Desce e toca nas orlas de Jesus. Muitas vezes, irmão, é necessário descer para que Deus possa exaltar. Muitas vezes é necessário se humilhar na presença do Senhor, para que a exaltação da parte do Senhor, ela venha chegar na minha vida e na tua vida. A Bíblia vai dizer que ela toca nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que dele saiu poder. Aleluia. E a Bíblia diz que a multidão apertava para ouvir a palavra do mestre. E a Bíblia diz que o mestre pergunta aos discípulos: quem foi que me tocou no meio desta multidão? E os discípulos não entendendo, e eles disseram: mas mestre, é uma multidão, todos apertam, todos tocam, mas a Bíblia diz que Jesus, alguém me tocou diferente nessa noite.
Eu senti que neste momento saiu virtude. Alaço. Saiu virtude de mim. E os discípulos ficaram se perguntando: mas foi quem? Ninguém sabia quem tinha recebido o milagre, a bênção, aquele a qual saiu virtude dele. Mas eu creio que aquele que recebeu a virtude e foi curado, eu creio que contará testemunho neste lugar, porque eu creio que o Senhor está presente. Aonde estiver 2 ou mais no meu nome, eis que estarei eu no meio de vós. E nesta noite, irmão, toca nas vestes do Senhor nesta noite. Que abaixe, irmão, desça na orla do Mestre, toca, porque vai sair virtude nessa noite para a minha vida e para a tua vida. Era no meio da multidão que Jesus, ele operava milagres e maravilhas. O cego de Jericó estava à beira do caminho, e ele clamando ao Jesus, e ele clamava, e a Bíblia diz que ele não se cansa de clamar, e eles chegam a dizer: cala-te, e ele não cala-te, ele continua clamando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus chama aquele homem, o cego de Jericó, e ele pergunta naquele momento: e o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa ver. Aleluia. O que queres que eu te faça? A pergunta nessa noite é: o que queres que eu te faça, que eu possa ver? A Bíblia diz que misericórdia de Deus significa: eu sinto a tua dor e quero te ajudar. Mas nós vemos que ainda que Jesus soubesse, ainda que Jesus sentisse, Jesus ele queria ver a fé daquele homem. E nessa noite, o que queres que eu te faça? Aleluia. Glória a Deus. Segundo a palavra, a Bíblia vai dizer que aonde Jesus estava sempre havia uma multidão a o seguir. Nós vemos que ainda que seja uma multidão, o Senhor requer qualidade. Mas nós vemos que aonde tem qualidade, sempre vai haver quantidade. Nós vemos que a qualidade maior que se encontrava em Jesus Cristo significava o amor, a caridade, porque sem caridade não existe amor. A Bíblia vai dizer que a caridade, ela opera milagres e maravilhas, e foi através da caridade, do amor, que o Senhor operou grandes milagres e grandes maravilhas no meio do seu povo. Aleluia. Irmão, eu tive uma oportunidade de estarmos em Minas, em um lugar, pregando a palavra, levando o amor de Deus. E aí me encontrava em um determinado lugar, aonde as coisas estavam muito difíceis, em um lar, em uma casa, onde pessoas se encontravam afastadas da presença do Senhor.
E ali, se comovendo com tal situação, nós resolvemos fazer uma oração. E ali nós oramos ao Senhor. E elevando a palavra, eu já em mente falava: Senhor, vamos profetizar neste lugar, para podermos ver a Tua glória ser manifesta na vida destas pessoas. E assim que eu comecei a orar a Deus, orando, Senhor, e o Senhor disse para mim assim: o que adianta orar e despedir de mãos vazias? E eu, Senhor, mas eu entendi aquilo como uma brecha da parte de Deus para ver um milagre, para ver as maravilhas do Senhor acontecer. E eu logo comecei a pensar, botei a mão no bolso e falei assim: olha, a minha parte está aqui. E o Senhor disse: o que adianta orar e despedir de mãos vazias? Irmão, não adianta orar, e se você tem a oportunidade, irmão, de fazer a diferença na vida, irmão, do teu próximo, na vida do teu irmão, aleluia, Deus abre uma brecha, aleluia, Deus abre uma brecha naquele momento. E eu disse: agora eu já posso entender, Senhor, como funciona o negócio. Está aqui a minha contribuição. E eu comecei a orar a Deus, clamando por porta de emprego aberta, clamando para que Deus pudesse colocar alimento naquela despensa. E quando eu acabei de orar, irmão, ali a gente fez a nossa parte e eu pude voltar para o Rio de Janeiro. E uns dias depois, o Senhor me volta naquele lugar e eu falei assim: Senhor, se eu chegar lá, olhar aquela casa, aquela família, da forma que eu saí e vi, deixei ela naquele lugar, passando aquelas dificuldades, Senhor, mas a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Glória a Deus. E quando cheguei lá naquele lugar, a moça olhou para mim e falou: eu preciso falar com você. Eu falei: o que houve, irmão? A paz do Senhor. E ela disse: irmão, depois que você fez aquela oração, Deus, naquele mesmo dia à noite, veio uma pessoa de longe chamar o meu esposo para trabalhar. Hoje vai ter uma festinha, vai ter um churrasco, como diz, né, o povo. E aí você está convidado. Olha, Deus, Ele abre uma brecha, aleluia. E às vezes, para ver o milagre da parte do Senhor, tem que ter amor, tem que ter caridade. Não adianta somente pregar a palavra, ouvir, mas ser praticantes da palavra do Senhor. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse para Moisés assim: Moisés, entra para a brecha, porque tu verás a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus Santo. E quantas vezes, irmãos, nós oramos, saímos frustrados na nossa oração, oramos ao Senhor e muitas vezes não acontece nem milagres e não acontece maravilhas, mas o Senhor diz: entra na brecha, porque você verá a glória do Senhor. Aleluia. Quantos irmãos às vezes não precisam olhar longe, às vezes do nosso lado tem alguém aguardando, precisando de um milagre da parte do Senhor.
E você tem toda a condição, você tem toda a autoridade, irmão, dada pelo nosso Senhor, para pregar a palavra com poder, para curar os enfermos, expulsar demônios e operar milagres e maravilhas. Quando os servos do Senhor chegam à entrada do templo, eu contemplo aqueles homens, quando aquele moço pede a esmola, eu creio que naquele momento ele não tinha nada para dar àquele homem, mas a Bíblia diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas uma coisa eu lhe dou. Uma coisa é você ter condição de fazer a diferença para Deus operar milagres e maravilhas. E a outra coisa é quando você não tem, mas Deus a si mesmo, Ele opera milagres e opera maravilhas. Quantas pessoas aguardando o milagre da parte do Senhor. Quantas pessoas orando, quantas pessoas neste momento pensando, mas por que será? Eu tenho orado, mas não tenho visto milagres da parte de Deus. Eu não vi a mudança na vida daquela pessoa. Eu não vi ele melhorar de vida lá, subcantarábia. É porque você tem a condição. Porque quem pode fazer e não faz, glória a Deus. Mas o amor, a misericórdia, aleluia, opera milagres e maravilhas. Abre brechas o Senhor, aleluia, para que milagres e maravilhas venham acontecer na vida do seu irmão, na sua casa, na sua família, na vida do seu próximo. É a palavra do Senhor se cumpre na vida daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia continua falando conosco e apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor. Nós cremos que ouvir é uma coisa, fazer a diferença é outra coisa. Ouvir a voz de Deus é um mistério nessa noite, porque o que nós precisamos nessa noite era ouvir uma palavra da parte de Deus, uma palavra rema que possa trazer mudança, milagres, maravilha, ou até mesmo, aleluia. Glória a Deus. O que precisamos é de uma palavra. Amém ou não amém? Uma palavra. A princípio, com uma palavra, Jesus deu vista aos cegos. Com uma palavra, Deus curou o servo daquele centurião de Cafarnaum. Com outras palavras, Jesus disse: levanta e anda e carrega a tua cama. E qual é o meu problema e é o seu problema nessa noite? Uma palavra basta da parte de Deus para Deus mudar a minha história e a tua história. Uma palavra para que Deus, Ele possa, em meio à guerra, à dificuldade, à adversidade, te dar vitória nessa noite. Em Crônicas, a Bíblia vai dizer que Davi, os filisteus se levantam contra Davi e o seu povo, e Davi parte para a guerra,
Mas antes de partir para a guerra, antes de tomar uma decisão, Davi ele vai orar ao Senhor e diz a palavra de Deus: Senhor, Tu és comigo? Senhor, Tu és comigo? Davi, antes de tomar uma decisão, a Bíblia diz: Senhor, Tu és comigo? Tiago fala sobre as falibilidades humanas, aonde o homem muito projeta, muito quer, mas por muitas vezes acaba em frustração, na falibilidade, por falta até mesmo da direção da parte de Deus, uma palavra da parte do Senhor. Senhor, Tu és comigo neste lugar. Aleluia. Senhor, mas essa porta de emprego é para mim. Senhor, eu vou abrir este negócio, Você é comigo, Senhor. Aleluia. Mas quando o Senhor diz assim: vai, que eu sou contigo. Eita, lá, suplicância. Não tem adversidade, não tem crise diante da palavra do Senhor. E para ser, aleluia, bem-aventurado, uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra da parte do Senhor basta. E muitas vezes dá tudo errado e nós ficamos nos perguntando: mas Senhor, por quê? Por que que não deu certo? Por que a vitória não chegou? Aleluia. Uma palavra da parte do Senhor basta. Uma palavra da parte de Deus basta. Antes de tomar as nossas decisões, uma palavra rema da parte de Deus basta para mudar a história. Senhor, Tu és comigo. E Deus vai dizer: olha, mas nessa aí não. O difícil é esperar. O difícil é esperar. É com esse? Não. É como eu quero ou como Deus quer? É com essa? É como Ele? É esse? Mas quando Ele fala: vai que eu sou contigo, eita lá, subcantarábia. Você mais Deus é a maioria. Glórias a Deus. Independente da situação, das adversidades da vida, uma palavra rema basta para mudar história. Uma situação te dá vitória. Nem toda porta é Deus que abre, você sabe disso. Mas se Deus falar: eu sou contigo, aleluia. Uma palavra da parte do Senhor basta. Nós vemos que em meio às adversidades, nessa pesca maravilhosa, aonde estava dando tudo errado. Será que está dando tudo errado ou nós estamos pregando em vão? Aonde estava dando tudo errado, e a Bíblia diz que ele ia e voltava e nada.
E apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor, estava ele junto ao lago de Genezaré, e junto a ele 2 barcos. Um era de Pedro, Simão, e adentrando num dos barcos, pediu que lhe afastasse, eu ensinava. Quando a multidão seguia para ouvir a palavra de Deus, e Jesus fala do ensinamento, ele está falando sobre doutrina. Doutrina significa ensinamento da palavra de Deus. E é quando há um ensinamento da palavra de Deus, que no momento das adversidades, o crente, ele sabe, o crente, ele conhece, ele fala diferente, ele tem as atitudes diferentes por causa do ensinamento. E segundo a Bíblia, Jesus se fazia como o maior amigo. Era momento difícil, de adversidades, ia, voltava, não apanhava nada. Mas quando Jesus Cristo ele entra no barco, o negócio fica diferente. Mas Jesus Cristo ele não pode entrar para ser tripulante. Jesus Cristo ele tem que ser o capitão da minha vida e da sua vida. Ele tem que conduzir o meu barco e o teu barco. Aleluia. Quando ele entra no barco de Pedro e Simão, aí vem a palavra rema. Ponte em Maral. Ele disse, Senhor, mas já fui, já voltei, nada consegui, a porta de emprego não abriu, a minha cura ainda não chegou. Senhor, nada apanhei, mas a Bíblia diz que diante de uma palavra rema, vinda da parte do Senhor, ele diz, ponte mar alto e lança a vossa rede. Glória a Deus. E a Bíblia diz que fazendo assim houve uma grande pesca. Fazendo assim, houve uma grande pesca. Nós vemos que houve uma grande pesca, porque fazendo assim, ouvindo e praticando. De repente, Simão Pedro, ele poderia dizer a Jesus, quem é você? Tu conhece de pesca? Porque Simão Pedro era profissional da pesca, ele conhecia a lua, de repente ele sabia onde iria jogar a rede. Mas em tempos adversos de crise, ainda que seja profissional, o que faz a diferença é Jesus no barco. Houve uma grande pesca. E eu fiquei pensando e meditando a respeito da grande pesca. Todos aqueles peixes não era só para Pedro e Simão. Eu creio que tinha pessoas dependendo de Pedro e Simão para que ele pudesse trazer os peixes. Glória a Deus. Será, meu irmão, que tem pessoas que precisam
ouvir e praticar ou dar ouvido à palavra do Senhor? Será que tem pessoas que precisam de mim, de você hoje? Que haja uma grande pesca, um grande milagre. Aleluia. Glória a Deus. Por simplesmente dar ouvido à palavra do Senhor, houve um grande milagre. Aleluia. Houve um grande milagre porque simplesmente ele resolveu dar ouvido à palavra de Deus. Ele disse: porque tu mandas. Houve uma pesca maravilhosa. Amém? Uma palavra rema da parte de Deus pode mudar a minha história, mudar a sua história. Estar na multidão é comum, é importante fazer a diferença. Seja fiel na obra do Senhor. Glória a Deus. Seja fiel no pouco. Seja fiel a Deus. Quando nós damos ouvido à palavra, não somente ouvimos, mas praticantes, a palavra de Deus, ela começa a operar milagres e maravilhas na minha vida e na tua vida. O que importa é ouvir a voz do Senhor. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, uma palavra basta. Amém? Glória a Deus, eu agradeço. É a minha rica oportunidade nessa noite. Amém? Eu vim pregar neste lugar quase que sem voz. Mas como o nosso pastor Miguel, se tiver rouco, vai vir assim mesmo. Vai trazer uma palavra assim mesmo. Amém? Para não deixarmos o nosso convite. A gente veio para trazer uma palavra rema aos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Todo mundo está de louvor, está vindo ali. Põe a mão no seu coração. Vou dar a bênção apostólica. Mais uma vez só o louvor. Põe a mão no seu coração. Pai, mediante esta palavra, Senhor, nós como multidão, possamos sempre tocar em Ti, Senhor, sentir a Tua presença, andar contigo, caminhar contigo, Senhor, perseverar contigo, nunca desistir, ó Deus, ainda, ó Pai, que a circunstância possa estar totalmente diferente, Senhor, mas que a Tua igreja, ela sempre possa Te buscar, Senhor Jesus, não desistindo, Senhor, porque, meu Deus, como eu sempre falo, Pai, até a morte Tu venceste, ó Pai, e nada pode parar a Tua igreja, Senhor. Então que nesta noite, Pai, a Tua igreja, ela venha se firmar na Tua palavra, Senhor, que nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, e nos dá esperança, para que a cada dia, Pai, nós possamos andar por fé, não por vista, Senhor, mas possamos andar por fé. Então que nesta noite, Pai, a Tua igreja, ela venha se firmar na Tua palavra e andar por fé, em nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida de Cristo. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas
mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, paga tudo e parar. Olha o que ele diz para você, ó. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te amar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar